Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que está vindo aqui, então o relato, não é, e a reflexão que eu vou fazer a partir do e-mail, a gente vai ver o quê? A questão de término, a questão de orgulho, a questão de culpa, a questão de ego. Quando será que é ego e quando na verdade existe interesse verdadeiro, sentimento verdadeiro? E depois, como que eu posso crescer a partir de tudo isso? Como que eu posso deixar então de me culpar por não ter reatado lá atrás? Vamos entender todas essas questões? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você. Olha, quer saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, tem 3 maneiras de você enviar o relato, pode ser por escrito, pode ser por WhatsApp, pode ser por conversa via Skype, enfim. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo, que lá no vídeo está falando tudo certinho, como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Tenho 34 anos, sou do Guarujá, litoral de São Paulo. Ai, não, não é ela não, é ele. Ai, que o nome aqui poderia ser tanto, né? Tá, sou do Guarujá, litoral de São Paulo. Mano, fala aí, velho, beleza, mano? Mano, minha história não é muito diferente das demais que vi no seu canal, mas a fase da minha história que é um pouco diferente. Eu tive um relacionamento com pouco mais de 1 ano e meio e eu gostava demais dela. Porém, nós divergíamos demais, onde causaram muitas brigas que foram desgastando o relacionamento. Ponto. Tá. Ele colocou, né, que foram desgastando o relacionamento e colocou entre aspas, ponto. Será que ele quis dizer ponto final? Então, em uma dessas brigas, ela veio e rompeu comigo. Porém, eu, movido por orgulho e pela raiva que eu estava da nossa última discussão, fui arrogante quando ela veio romper comigo. Mas eu julgo que ela não tinha certeza do que estava fazendo. Me parece ter sido aquele tipo de rompimento que visa mais pressionar o cônjuge. Nossa, cônjuge? Oh, cônjuge é para quando é casado, meu querido. A aceitar suas imposições. Até aí tudo bem. Ela rompeu, eu não dei o braço a torcer e ela foi embora. Porém, durante aproximadamente 1 mês, ela me deu todas as aberturas para que eu a procurasse e reatasse o relacionamento. Exemplo: comentou com o irmão dela que queria voltar comigo, mas esperava que eu a procurasse. Me mandava mensagens demonstrando preocupação comigo, etc. E eu, 50% por orgulho, outros 50% por entender que não era aquilo que eu queria mais para mim, resolvi não ceder e não fui procurá-la. E gradativamente acho que ela foi se desligando de mim. E eu segurei a onda, até que percebi que ela já estava tocando a vida dela sem mim. Então entrei em desespero e resolvi ir atrás. Ah, olha, gente, eu vou dar uma dica. Se quando a pessoa mostra que está afim da gente, que gostaria que a gente não fosse atrás dela, a gente acha que a gente está na nossa, eu tô de boa, tô segurando a onda. Então o que acontece, né? Ah, e 50% por orgulho, 50%. Olha quem apareceu lá. Olha a carinha dele. Então, 50% por orgulho e 50% por orgulho e 50% porque você tá na sua e não tá. Ai, meu Deus do céu! Ai, que delícia! Então, 50% por orgulho e 50% porque você, né? Não, tô na minha. Só que aí eu percebo, ó, são alguns indicativos. E aí eu percebo que a pessoa tá tocando a vida dela sem mim. Ou seja, então agora ela para.
ela para de demonstrar que gostaria de voltar, aí eu começo a me desesperar. Então, diante desse quadro, sabe, esse quadro mostra que tem muito mais ego do que sentimento verdadeiro. Então, quando a gente consegue identificar isso, aí também, então, a gente, sabe, se policia. Assim como a gente tem que se policiar quando a gente identifica a carência, então tem muito mais isso. E se você vê ela com alguém, então, nossa, aí ela vai ser o amor da sua vida. Aí você vai, nossa, aí eu quero fazer de tudo para reconquistá-la. Se você vê ela com alguém, aí é ego. É ego puro. Por quê? Porque quando eu vejo que ela tá já seguindo a vida dela sem mim, automaticamente já começa a vir aqui dentro de mim. Então ela vai conhecer alguém. Então, nossa, opa, não pode estar com outra pessoa. Tava até agora gostando de mim. Olha, o jogo de ego entrando diretamente aí. Então, às vezes, a gente nem tem mesmo sentimento mais pela pessoa para sustentar uma relação. Mas o nosso ego, meu Deus, tá numa briga aqui, como se, meu Deus, né, gostava tanto de mim, agora não vai me querer mais? Como assim? Pelo contrário, vai começar a ficar com outro na mesma cidade que eu, na minha frente, né? Meus amigos vão ver. E o meu valor? Então, nessa hora, a gente começa a desmistificar essa questão do ego e a gente deixa o ego. Será que realmente então é ego ou é sentimento? Eu tô para falar que é mais ego. Então, entrei em desespero e resolvi ir atrás e tentar reatar, e fiquei durante uns 3 meses procurando-a esporadicamente, fazendo alguns jogos para ver se motivava alguma reação dela, e às vezes ela mantinha contato, às vezes não. Ah, fazendo joguinho. Até que então fiquei sabendo que ela começou a sair com outro cara. Olha lá, fiz mais uma tentativa frustrada de procurá-la e ela manteve a decisão dela. Acredito que eu a magoei muito no início e não sei se no começo ela permitiu que eu me aproximasse apenas para tripudiar ou se era apenas por ainda manter um carinho por mim. Ela sempre fala bem de mim para todos os amigos dela, porém acredito que ela não goste mais de mim. A minha pergunta é: o que fazer com essa culpa? Me sinto muito culpado por não termos voltado. Fui muito homem de assumir meus erros e procurá-la e demonstrar que realmente estava disposto a compreendê-la melhor e mudar as atitudes que geraram nossas divergências. Mas ela disse que eu reconheci tarde demais, ela disse que o tempo passou e agora já era. Então, meu querido, agora já era. Então, como que eu faço para perdoar essa culpa? É você entender que naquele momento você tinha 50% era orgulho, mas 50% era o quê? Cara, eu não sinto mais nada por ela. Ou seja, sabe, não sinto mais vontade de voltar com ela. Porque se você voltasse mesmo, a gente passa por cima do orgulho. Então, quer dizer, eu tinha 50% de, né, de possibilidade aqui de coisa em mim que, tipo, não tenho mais vontade de voltar com ela. E o que que agora, então, por que que agora surgiu toda essa vontade? Por causa do ego. Então agora você fica se culpando por causa do ego que está aqui machucado em você. Então, né, o ego está machucado e eu preciso encontrar um culpado. O culpado é, se eu tivesse voltado lá quando eu devia voltar. Não, lá eu tinha razão suficiente para não voltar. Então eu não tenho o que me culpar. Eu tinha 50%, né, dentro de mim que, cara, eu não tenho que ir mesmo atrás porque eu não tenho mais, sabe? Não tenho mais sentimento por ela. Então, claro, a sua atitude lá atrás foi proporcional ao que você sentia. Então você não tem que sentir culpa, né? Você deveria se sentir culpado se você tivesse ido contra aquilo que você estava percebendo em você. E você não foi contra o que você estava percebendo. Dentro de você, você percebia que, na verdade, você não tinha razões para procurá-la. Eu sinto que só não estamos mais juntos porque não a procurei quando ela me deu brecha. Aí, ó, agora você vai ficar voltando nisso. Porém, acho que se eu a tivesse procurado, ficaríamos tendo as mesmas brigas, porque eu só fui perceber os meus erros na fase de sofrimento. Claro, olha, até porque, se você tivesse voltado com ela lá atrás, as brigas iam ser maiores. Se você tivesse voltado com ela lá atrás, você tinha 50% de chance de não tem por que eu voltar. Se você tivesse voltado, ia ser um voltar mais, sabe, por voltar? Só pelo fato de estar com a pessoa. Então, não ia ter sustentação. Por isso que não tem que se culpar.
Gostaria de ter tido outra chance de pôr em prática o aprendizado que tive e amadurecimento gerado na fase que eu estava sofrendo as dores do rompimento, mas provavelmente ficará para meu próximo relacionamento. Mas ainda me sinto culpado e essa dor me corrói toda vez que lembro. Poderia estar com ela ainda. Meu querido, perfeita a sua colocação aqui, ou seja, o amadurecimento gerado por tudo isso, não é? Agora, provavelmente, outro relacionamento que vai se beneficiar desse meu amadurecimento. É perfeito esse raciocínio seu, porque é isso mesmo. Não é? Às vezes os tropeços que a gente deu anteriormente, então depois outras pessoas ou outras situações é que se beneficiarão do crescimento que a gente teve a partir daquele tropeço. Não é verdade? Por exemplo, nas mais diversas áreas. Se você pega um empresário e ele faliu, ele foi à falência, você concorda que aqueles funcionários dele, pô, foram prejudicados, ele foi à falência, ele teve que decretar a falência, abriu falência da firma. Então, muitas vezes os funcionários saem sem nada, os funcionários foram super prejudicados. Aí ele aprendeu com aquela história, não é verdade? Ele aprendeu com aquilo tudo. E ele fica rico de novo, porque você pode ver, tem muita gente que quebra e como já aprendeu o caminho uma vez, empreende de novo, só que agora é muito mais fortalecido. Ou seja, aí ele reconstrói uma empresa de novo, reconstrói um negócio dele de novo, só que agora ele não quebra mais. Por quê? Porque ele aprendeu com o erro anterior. Então, quem é que vai se beneficiar agora do erro anterior? Os funcionários atuais dele de agora. Não é? Os funcionários de agora dele estarão numa firma muito mais sólida, estarão numa empresa muito mais edificada, entendeu? Então, assim também acontece nos relacionamentos. Então, é perfeito esse raciocínio. A gente tem que entender dessa forma, dessa maneira. E, por sua vez, você não pode ficar se culpando. Por quê? Porque naquele momento era o que te norteava. Senão você teria voltado e aí, vou repetir meu raciocínio de novo. Então, né? Teria voltado, as brigas seriam piores, e, né? Então, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, por isso que eu não tenho que sentir culpa. Certo? E perceber que também agora, né, o que faz com que aumente essa sensação de culpa é a questão do ego. O ego aumenta, eu aumento a culpa porque eu acho que eu deveria ter feito aquilo lá atrás. Então, a hora que eu quebro com tudo isso, né, eu começo a ficar em paz comigo mesmo. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, é só você digitar lá André Massolini que você me encontra. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.